Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Estou na boa companhia do pastor Adenilton Aguiar, que é meu amigo pessoal já de longas datas, né, Excelência? Desde 2002, 2001, por aí. Adenilton é um amigo de velhos tempos e já ultrapassou essa barreira aí da amizade, já é meu irmão. E nós estamos aqui gravando o nosso terceiro vídeo juntos. Nós já fizemos 2 vídeos assim espetaculares por causa da participação dele naturalmente. Ele gravou um vídeo, o primeiro vídeo comigo falando sobre a parábola do rico e Lázaro. Você tem que assistir esse vídeo. Você precisa assistir esse vídeo porque foi algo assim fantástico. Uma aula de teologia aqui, com aprofundamento neste tema de um jeito que você nunca viu. Tenho certeza que depois que assistir esse vídeo, você vai ter respostas para qualquer crítico que vier falando sobre esta parábola para defender a imortalidade da alma. E você que talvez acreditasse que essa parábola tratava de imortalidade da alma, você depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai ter a mesma visão mais sobre esta parábola. No segundo vídeo que nós gravamos juntos aqui, o pastor Adenilton ele explicou para nós sobre o arrebatamento secreto. E ele mostrou dentro da palavra de Deus, nas conexões que existem dentro dos próprios textos bíblicos, que esta ideia de um arrebatamento secreto é completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina. Então, foi um vídeo assim fabuloso, fantástico, você também precisa assistir. E hoje eu quero falar sobre a tese, eu quero entrevistar o pastor Adenilton, que vai falar sobre a sua tese doutoral no livro de Apocalipse. Então o vídeo de hoje está simplesmente fantástico. Antes, entretanto, de nós irmos para o vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no canal do pastor Adenilton. O canal dele é Leia o Texto. Porque a ideia que o pastor Adenilton quer trazer neste canal, que está começando agora. Então você vai chegar lá, não vai encontrar 300 vídeos, 200 vídeos, o pastor Adenilton está começando agora, mas ele já me falou aqui de como ele pretende fazer os vídeos e eu fiquei assim de boca aberta, eu disse, esse canal vai ser muito bom, porque ele quer mostrar as doutrinas, a parte bíblica mesmo, analisando o texto. Porque tem pessoas que ficam cheias de ideologias, né, Excelência? Fala de uma coisa, fala de outra, mas não vai para o texto. Quando você vai o texto, sim, mas o que diz o texto? Ah, mas veja bem, não, o que diz o texto? Vamos analisar o texto. Então, os vídeos no canal do pastor Adenilton vai seguir esta linha, analisando o texto. E ele, como é professor de grego, vai conseguir fazer isso com maestria. Então eu quero pedir a você que dê uma pausa aí nesse vídeo, vá no link da descrição, tem lá o canal Leia o Texto. Você já vai se inscrever no canal do pastor Adenilton e já vai ficar aguardando aí os próximos vídeos que ele vai gravar. Ele tem vídeos que vai gravar. Esses vídeos que nós estamos gravando aqui, esta série de vídeos aqui no meu canal, estará no canal dele, você vai perceber, mas o canal dele está começando. E eu sei que você que me segue, você me segue porque você gosta de coisa boa. E eu não indico coisa ruim nesse canal. Então você vai entrar no canal do pastor Adenilton e vai se inscrever lá, porque tem conteúdo extremamente bom. Você vai ver que os vídeos que ele vai começar a gravar são vídeos assim fantásticos. Então eu queria pedir a você que dê essa força. Já comece se inscrevendo no canal do pastor Adenilton e vamos ao vídeo de hoje que vamos falar do livro de Apocalipse. Fica com a gente até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vai ser bênção para eles também. Muito bem, Excelência, nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, foi a sua tese doutoral, né? Inclusive, nós vamos deixar aqui no link da descrição também, você vai encontrar o link da tese do pastor Adenilton. Está em inglês, né, Excelência? Exato. Mas se você ler inglês, você vai poder estudar a tese do pastor Adenilton, que é mais ou menos o que a gente vai conversar agora. Excelência, só para os nossos telespectadores aqui saberem, quantas páginas mais ou menos foi a sua tese doutoral em cima do livro de Apocalipse? Então, no final acabou ficando com 540 páginas. Então, gente, vocês percebem que nós temos aí um negócio bom, conteúdo bom. Então, se você lê inglês, já baixa a tese doutoral do pastor Adenilton para você ler. Só uma coisa, assim, na verdade, muitos que não lêem inglês, hoje, assim, com inteligência artificial, Sim. tem como você baixar e você coloca ali alguns aplicativos de inteligência artificial e dá para ler bem. Né? Alguns programas conseguem fazer uma boa tradução. Tradução. Né? Então, de repente, daria também para, mesmo quem não lê inglês. Mas olha, é propósito seu, Excelência,
talvez traduzir essa tese no futuro para o português e publicar, quem sabe, como livro? Assim, com certeza. Já está nos planos, né? E eu espero no futuro próximo o material estar disponível em português. Só quero dizer que quando isso acontecer, esse canal aqui vai divulgar, viu? Eu vou fazer questão de divulgar esse material. A propósito, pastor, você também tem outros livros, né, escritos já em português, não tem? Exato, exato. Eu tenho 2 livros pela Casa Publicadora Brasileira, né? O Deus de Toda Graça, que é um livro que mostra como Deus age com cada pessoa, assim, Deus trabalhando na vida de cada pessoa, né? Realmente é um livro assim, que mostra a graça de Deus se manifestando de maneiras diferentes na vida das pessoas. E eu pego ali alguns personagens do Antigo, outros personagens do Novo Testamento para analisar como a graça de Deus se manifestou na vida deles. Tem outro livro pela Casa Publicadora também, A Entrega Perfeita, Lições da Fidelidade de Cristo, mostrando que a nossa fidelidade a Deus, ela tem como base a fidelidade de Cristo. Então é na fidelidade de Cristo, é na vida de Cristo que nós encontramos a base para a nossa fidelidade a Deus. Aí tem 2 outros livros que estão esgotados, mas eles vão sair em breve, em formato eletrônico, e vão sair grátis pela editora lá do seminário. Sério? Então até o final do ano eles estarão disponíveis. Quais são? Retórica e Teologia nas Cartas de Paulo. É um livro que fala sobre a maneira apaixonada com que Paulo escreve, né? Um livro bem interessante, falando sobre a pregação de Paulo. O outro é sobre Tiago, o Evangelho de Tiago. Eu tenho, viu? Então esse é um livro que trata sobre a mensagem do Evangelho a partir da carta de Tiago. Na verdade, a gente pode dizer que cada livro da Bíblia traz, de uma forma ou de outra, a mensagem do Evangelho e, logicamente, a carta de Tiago também. Aí tem mais 2 outros livros que estão esgotados, e eles vão estar disponíveis eletronicamente também em breve e também grátis. Um deles é Perguntas Intrigantes, Respostas Fascinantes. Esse, inclusive, pode ser comprado pelo Kindle atualmente, mas em breve ele vai estar também disponível na plataforma do seminário, grátis também. É um livro que traz 16 temas gerais da Bíblia, né, mostrando ali, desenvolvendo os temas a partir da Bíblia como um todo. E aí tem outro, parecido com o Retórica e Teologia nas Cartas de Paulo, Amor Exagerado, já ia esquecendo, a gente escreve e esquece. Amor Exagerado, a exorbitante pregação do apóstolo Paulo. Então, são 6 livros aí. Só aí 6 livros, né? 6 livros. Então, nós estamos conversando com alguém que tem realmente um cabedal, né? Um conhecimento e realmente alguém que já tem contribuído na nossa teologia, com a nossa teologia, produzindo materiais aí, produzindo livros, sem contar os inúmeros artigos que o pastor Adenilton publicou. Recentemente aqui, ele está fazendo uma semana de oração aqui na nossa igreja, mas já estava escrevendo outro artigo aqui. Então, assim, é uma pessoa que é apaixonada pela leitura e também por escrever, né? Louvado seja Deus. Você falou sobre o Evangelho na carta de Tiago. Vamos falar então sobre o Evangelho. O livro de Apocalipse, ele fala sobre o Evangelho eterno. A mensagem central ali de Apocalipse, no capítulo 14, diz que há um anjo tendo o Evangelho eterno para ser proclamado a todas as nações, tribos, línguas e povos. O Evangelho eterno. O livro de Apocalipse trata do Evangelho eterno. E eu queria que, a partir de agora, você discorresse para nós, dentro da sua tese doutoral, acredito que você abordou esta temática, o que seria esse Evangelho eterno? Como que ele se desdobra? Quais são os pontos desse Evangelho eterno dentro do livro de Apocalipse? Fala pra gente. Excelente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam que não existe a mensagem do Evangelho em Apocalipse. Né? Muitas pessoas entendem Apocalipse como se fosse um livro apenas de castigo, de punição, né? Deus olhando do céu para a terra e vendo as pessoas agindo mal e pensando o seguinte: não, eu vou punir todas essas pessoas. É claro que isso também, de alguma forma, existe. Assim, Deus vai exercer juízo, está exercendo juízo sobre a maldade no mundo, mas o Evangelho de Cristo está presente em Apocalipse. Eu até gosto de me referir ao livro do Apocalipse como o Evangelho de Patmos. O Evangelho está presente ali. E existe um ponto bem interessante quando você abre Apocalipse, é que Apocalipse é muito parecido com o livro de Atos em alguns aspectos. Veja que o livro de Atos começa onde os evangelhos terminaram. Sim. Os evangelhos terminam com Jesus subindo ao céu. O evangelho de Atos o evangelho de Atos. Porque é um evangelho também. O livro de Atos começa aí.
Jesus ali conversando com os discípulos, comissionando a igreja. Apocalipse começa da mesma forma. Começa com Cristo comissionando a igreja, começa com Cristo falando ali com João. Então, Apocalipse começa da mesma forma como Atos começa, os dois começam a partir de onde os evangelhos terminaram. E quando a gente vai lendo o livro de Apocalipse, a gente observa que aquela mensagem que nós encontramos no capítulo 14, verso 7 do Evangelho Eterno, para João afirmar isso, para João transmitir essa mensagem, algo já foi construído até chegarmos aí. Veja que lá o texto diz, né, um Evangelho Eterno para pregar. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. A gente está falando de leia o texto, né? Então vamos, vamos ler o texto. Capítulo 14 e os versos, vamos ler os versos 6 e 7, porque esses dois versos têm que ver com a primeira mensagem angélica. Aí diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É claro que o conteúdo do Evangelho Eterno, assim, se a gente lê a passagem, a gente deve encontrar aqui dentro dessas afirmações que nós encontramos aqui. Aqui está o conteúdo do Evangelho Eterno. Mas para a gente entender bem o que é esse Evangelho Eterno, a gente não pode considerar somente o que está aqui nos versos 6 e 7 de Apocalipse 14. Então, como eu disse, João ele vem construindo. Nós temos uma construção até chegar aqui. Por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse 1, verso 5, e os amigos podem acompanhar a leitura, Apocalipse capítulo 1, verso 5, o texto fala de Jesus Cristo, e Jesus ele é descrito como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aí o finalzinho do verso 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. O que o texto está tratando aqui? Do sacrifício expiatório de Cristo. É a mesma coisa que nós encontramos nos evangelhos, por exemplo, quando Lucas fala sobre a remissão dos pecados, né? Lá no capítulo 24. Nós avançamos um pouquinho, vamos para o capítulo 5 e o verso 9, e nós encontramos a mesma ideia. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue. Então, do que o texto está falando? Do sacrifício expiatório de Cristo. Avançamos um pouquinho para o capítulo 7 e o verso 14. Capítulo 7, verso 14, o texto diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sacrifício expiatório de Cristo. Nós vamos para o capítulo 12 e o verso 11. Capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sacrifício expiatório de Cristo. Capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, várias vezes ao longo do livro, e isso também vai ser mencionado depois, porque a palavra Cordeiro aparece em Apocalipse, aplicada a Cristo, 28 vezes. Uau. Então, Apocalipse é de fato o livro do Cordeiro. Se a gente pudesse resumir a mensagem de Apocalipse em uma frase, a gente poderia usar João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem central do livro do Apocalipse. Então, quando João vai falar sobre o Evangelho Eterno, lá no capítulo 14, verso 6, nós já temos, antes disso, ele falando várias vezes sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Então, esse evangelho de Apocalipse 14, 6 é o mesmo evangelho que nós encontramos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Gênesis 3,15 e em várias outras passagens da Bíblia, né? Até quando você vai para Gálatas, capítulo 3, verso 8, Paulo diz, é muito interessante isso, Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando disse: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então o evangelho está presente em toda a Bíblia, esse é o evangelho eterno. Por isso que Apocalipse chama de evangelho eterno, porque é o evangelho que vem sendo pregado desde Gênesis 3, verso 15. Interessante que alguns dizem que a palavra evangelho aqui não deveria se referir ao evangelho de Cristo. Alguns dizem assim, aqui não é o evangelho, aqui é um evangelho. Mas aí essas pessoas esquecem de algo muito importante. Veja, quando diga assim, ó,
o nosso Deus é um Deus de amor. O que eu estou querendo dizer não é que existe um Deus, que ele é um Deus em oposição a outros deuses. Quando eu digo assim, o nosso Deus é um Deus de amor, eu coloco um para enfatizar o significado transmitido pela descrição que vem depois, de amor. Então, esse é um fenômeno muito comum nos idiomas. Isso acontece em português, isso acontece em inglês, isso acontece em grego também. Então, o fato de que o texto está dizendo um evangelho não significa que é uma mensagem em comparação a outras mensagens. É o evangelho de Cristo aqui. Então, a primeira coisa que a gente relaciona com o evangelho eterno é o sacrifício expiatório de Cristo. Mas existem outras coisas relacionadas ao evangelho eterno aqui que a gente precisa levar em consideração. Nós estamos tratando aqui da mensagem do tempo do fim. Veja que quando os evangelhos apresentam o evangelho, a gente vai para o livro de Atos, a gente observa ali o início da igreja cristã. Sim. Quando o evangelho foi pregado lá no início. Mas aqui nós estamos tratando do tempo do fim. Ou seja, é a mensagem que é proclamada antes da segunda vinda de Jesus. E esse evangelho que envolve o sacrifício de Cristo, envolve também outras verdades. Ela envolve também, por exemplo, número 2, ela envolve as profecias de Daniel. E como é que a gente pode falar isso? A partir do capítulo 10 de Apocalipse. Porque quando você vai para o capítulo 10, o verso 6, você tem um anjo fazendo o juramento. Ele está fazendo um juramento, não haverá demora, na maioria das versões. Só que, na verdade, esse texto deveria ser lido um pouquinho diferente. A palavra que, se me permite aqui poder mencionar um pouquinho de grego, bem pouquinho. Claro. A palavra que foi traduzida como demora, na verdade, é a palavra cronos, de onde vem a palavra cronologia na língua portuguesa. E o que é cronologia? É estudo do tempo. Né? Então, a palavra aqui é cronos. Então, o que o anjo está dizendo, e esse anjo é Cristo, o que Cristo está dizendo é: não haverá tempo. Pergunta. João começa o seu livro já fazendo alusão ao livro de Daniel. No capítulo 1, ele já começa a fazer alusão ao livro de Daniel. E ele está pensando aqui no livro de Daniel, e a evidência disso é que quando você pega o capítulo 10, verso 6, e compara com Daniel 12, verso 7, nós vamos observar que, de fato, a linguagem aqui está vindo do livro de Daniel. Então nós vamos ler esses dois versos. Existem outras correspondências, mas nós vamos ler pelo menos esses dois versos para entender que João está pensando na profecia de tempo de Daniel. Então, 12, verso 7 de Daniel, diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Aí a gente vai para Apocalipse 10, verso 6, e a gente observa que está acontecendo a mesma coisa. Começando no verso 5, então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita. Lá em Daniel ele levanta as duas mãos. Por que aqui ele levanta somente uma? Possivelmente que ele está levantando a mão direita e a mão esquerda está segurando o livrinho. Por isso que ele não levanta as duas mãos. E aí o verso 6 diz: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. A mesma coisa que aconteceu lá em Daniel 12:7. Jurou por aquele que vive eternamente. Então, João está ajudando o leitor a pensar o seguinte: peraí, eu já vi isso aqui antes. Eu já vi isso aqui no livro de Daniel. Então, o que João está querendo dizer aqui? Aí nós precisamos de alguns detalhes. Por exemplo, no verso 6 de Daniel 12, nós temos uma pergunta. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? A resposta é dada no final do verso 7, né? Será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o texto está falando sobre profecia de tempo. Aí nós vamos para Apocalipse, nós temos uma pergunta semelhante que é feita no capítulo 6 e o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando? Vejam que a mesma pergunta que acontece lá em Daniel 10, verso 6. Até quando? E a pergunta que é feita aqui em Apocalipse 6, verso 10, é muito importante, porque a pergunta é: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Ou seja, o que está sendo solicitado aqui? O juízo.
E aí, Apocalipse 10, verso 6, está dando uma resposta para a pergunta que é feita em Apocalipse 6, verso 10. E é até fácil de memorizar, né? 10, 6, 6, 10. Então, Apocalipse 10, 6 está respondendo a pergunta de Apocalipse 6, 10, usando o livro de Daniel. Só que tem uma diferença entre Daniel e Apocalipse. A diferença é a seguinte, lá em Daniel, a resposta será depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E a resposta aqui em Apocalipse para a pergunta é, não haverá mais tempo. Agora veja, nós estamos falando de um judeu que conhece muito bem o livro de Daniel. Aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte, de que tipo de tempo João está falando aqui? E só existe uma resposta para essa pergunta, é tempo profético. Ou seja, o texto está apontando que as profecias de Daniel estão chegando ao fim. O que isso significa? Que as profecias de Daniel devem ser levadas em consideração na mensagem do tempo do fim. A mensagem do tempo do fim deve envolver a mensagem de Daniel, o livro de Daniel. Veja, quando nós chegamos ao verso 11 do capítulo 10, nós temos algo bem interessante. Né? João ouve o seguinte, é necessário que ainda profetizes, que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando João ouve a mensagem de que não há mais tempo, ele ouve também uma comissão. E a comissão é a seguinte, precisa continuar pregando. Tudo isso aqui está baseado no livro de Daniel. Isso significa que a mensagem do tempo do fim também envolve as profecias de Daniel, ou seja, nós proclamamos o sacrifício de Cristo, mas nós precisamos apresentar as profecias de Daniel. Nós precisamos apresentar as profecias de Daniel também. Mas aí, associado a isso, tem outra coisa. Não é somente as profecias de Daniel. Sim. Porque na verdade, Apocalipse está dando continuidade às profecias de Daniel. Veja, Daniel não entende toda a visão lá. E praticamente a parte que Daniel não entende é a parte do tempo do fim. Sim. Se a gente voltar um pouquinho para Daniel 8,17, a gente vai observar a expressão tempo do fim aparecendo pela primeira vez no livro de Daniel. 8,17 diz, veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E que esta visão, qual que é esta visão? É a visão de Daniel 8, 13 e 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel não entende essa parte da visão. Uhum. Ele não entende a parte do tempo do fim. E Apocalipse vai desdobrar para nós exatamente essa parte. Né? Principalmente a partir ali da segunda metade de Apocalipse. E é interessante perceber isso já aqui em Apocalipse, no capítulo 10, verso 11, porque o texto diz o seguinte, é necessário que ainda profetizes. Muitos estudiosos de Apocalipse, e eu acredito que isso está certo, acreditam que aqui nós temos uma introdução a toda a segunda metade de Apocalipse, que é a parte escatológica do livro de Apocalipse. Assim como Daniel, veja, Daniel, de 1 a 6, nós chamamos isso de parte histórica, né? E 7 a 12 de parte escatológica. Apocalipse segue a mesma estrutura, histórica e escatológica. Histórica até o capítulo 11, escatológica do 12 em diante. Então, muitos acreditam que aqui nós temos uma introdução à parte escatológica, que é onde João vai, de fato, desenvolver o que acontece no tempo do fim. Veja que de Apocalipse 1 a 11 nós temos a seção histórica, nós temos João mostrando o que acontece com a igreja cristã ao longo dos séculos. Desde a igreja de Éfeso, né, até o final, a igreja de Laodiceia, mostrando tudo o que acontece ao longo dos séculos, mas na segunda metade ele se concentra no tempo do fim. Então veja que Apocalipse vai além do livro de Daniel. Então o que isso significa? Que a mensagem do tempo do fim deve envolver, número 1, o sacrifício expiatório de Cristo, número 2, as profecias de Daniel e número 3, as profecias de Apocalipse. Então a mensagem que o remanescente proclama tem que envolver, número 1, o sacrifício expiatório de Cristo, as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Mas quando nós estamos aqui, quando nós entramos aqui, estamos transitando da parte histórica para a escatológica de Apocalipse, nós encontramos Apocalipse 11, 1 e 2, que diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário,
o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Uma coisa muito importante para a gente levar aqui em consideração é a seguinte. Em Apocalipse 10, 11, João ouve algo que ele deve dizer, que ele deve proclamar. No capítulo 11, 1 e 2, ele ouve algo que ele deve fazer. Mas isso que ele deve dizer e o que ele deve fazer, na verdade, são a mesma coisa. E isso aqui precisa de uma explicação. Mas antes disso, primeiro ponto. Quando a gente chega aqui ao capítulo 10, verso 11, a gente tem que lembrar que isso aqui não é João. Porque João não teria condições de cumprir essa comissão aqui. Como é que João sozinho poderia pregar a muitos povos, nações, línguas e reis? É impossível para um homem. Na verdade, o texto está apontando para uma instituição na Terra, para uma igreja na Terra que pregaria a povos, nações, línguas e reis. Somente uma igreja universal conseguiria cumprir o requisito aqui da profecia. Então não é João. Então João está simplesmente representando uma igreja aqui. Então veja, no capítulo 10, verso 11, ele ouve algo que ele deve dizer, uma comissão. Ele ouve algo que ele deve proclamar. No capítulo 11, versos 1 e 2, ele ouve algo que ele deve fazer. Mas, de novo, o que ele vai fazer e o que ele vai dizer, na verdade, são a mesma coisa. E por que a gente pode dizer isso? É porque no capítulo 11, versos 1 e 2, o texto está falando sobre a medição do santuário, e a gente precisa entender que na mentalidade de Israel, quando algo era medido com um propósito. Era medido com o propósito de restaurar. Antes de restaurar um edifício, primeiro se media. Então, na verdade, a ideia aqui é de restauração do santuário. E para eu entender o que está acontecendo aqui no capítulo 11, eu preciso lembrar de uma coisa. Os capítulos 10 e 11 estão dentro de uma seção de Apocalipse, que são as trombetas, e esses dois capítulos estão entre a sexta e a sétima trombeta. Somente relembrando as pessoas que estão nos acompanhando, as trombetas se cumprem ao longo da história. A primeira trombeta se cumpre no primeiro século e a sétima trombeta está apontando para o fim da história. Então, quando nós estamos falando aqui da sexta para a sétima, nós estamos falando de algo que está acontecendo bem perto do fim da história. Sim. Essa restauração aqui do santuário é algo que acontece bem perto do fim da história. Então, veja, os dois capítulos 10 e 11 estão dentro desse intervalo, aqui na seção das trombetas. Na seção dos selos existe um intervalo também, que é o capítulo 7. Sim. E lá no capítulo 7, os versos 1 a 8, esses versos vão falar sobre o selamento do povo de Deus, o selamento do tempo do fim. O que isso significa? Que o selamento e a restauração do santuário são a mesma coisa. Ou seja, os dois intervalos que existem, eles se conectam. Eles se conectam. No final do capítulo 6, no final do sexto selo, os ímpios perguntam quem é que vai viver. Deus chega e diz assim, eu vou mostrar quem vai viver. Os selados, aí ele apresenta o selamento. Exatamente. Aí entre a sexta e a sétima trombeta tem também um intervalo e se compreendem o mesmo período basicamente, e a gente está entre o sexto selo e o sétimo selo, e a gente está entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Os dois intervalos, eles estão ligados, é isso. Exatamente. Veja, você tocou num ponto importante, voltando ali para o capítulo 6. No capítulo 6, depois que nós temos a pergunta sobre o juízo, quando ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, existe um clamor pelo juízo. E isso mostra que juízo é coisa boa. Pelo menos para o povo de Deus. Sim, né? Claro. Juízo é coisa boa, pelo menos para o povo de Deus. E aí, na sequência, nós temos o sexto selo. E o que acontece na abertura do sexto selo? Nós temos alguns sinais cósmicos. Sim, Sol, a Lua. O Sol, você tem, se menciona um terremoto, você tem um eclipse solar. E na história, nós temos as datas quando essas coisas aconteceram, né? Nós temos o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, nós temos o escurecimento do Sol, que acontece em 1780, nós temos a queda de estrelas, que acontece em 1833. Então, todos esses sinais, vejam só que coisa interessante, a pergunta pelo juízo e o sexto selo parece que já está começando a responder o pedido que foi feito. Senhor, o senhor não vai julgar?
o sexto selo está começando a responder. Deus está mandando sinais de que o juízo vai começar. Não é? E o juízo, de fato, começa pouco tempo depois que esses sinais aparecem. Né? O juízo vai começar em 1844. O que tudo isso significa? Significa o seguinte, assim, de forma bem direta e bem resumida, quem quiser mais detalhes pode ler a tese depois e aproveito para fazer mais uma vez a propaganda. Mas o juízo celestial, que começa em 1844, o selamento do capítulo 7 e a restauração do santuário do capítulo 11 são nomes diferentes para representar o mesmo evento. Não é? Então, você tem o selamento no capítulo 7, o selamento do tempo do fim, o selamento escatológico, o tempo do fim. Você tem a restauração do capítulo 11 e o juízo celestial. É por isso que quando a gente chega ao capítulo 14, o texto diz assim, chegou a hora do juízo. Por que o texto pode dizer que a hora do juízo chegou? Porque o capítulo 10, verso 6 disse, não haverá mais tempo. As profecias de Daniel se cumpriram. Então, quando as profecias de Daniel se cumprem, começa o juízo. Então, o capítulo 14, no contexto da primeira mensagem angélica, pode dizer que chegou a hora do juízo porque as profecias de Daniel se cumpriram. Porque a restauração do santuário está acontecendo. Não é? E o selamento está acontecendo. E a restauração do santuário tem que ver, na verdade, com aquelas verdades que foram lançadas por terra ao longo da história da igreja cristã, e agora existe um povo na terra mostrando que nós temos somente um mediador entre Deus e os homens, que Cristo está no santuário realizando uma obra de selamento e de salvação. Né? Então veja, o evangelho do tempo do fim envolve o sacrifício expiatório de Cristo, número 1, envolve as profecias de Daniel, número 2, envolve as profecias de Apocalipse, número 3, envolve o juízo celestial, ou a restauração do santuário, como se queira dizer, número 4, e aí nós vamos para outra verdade, a verdade número 5. Aí nós vamos aqui para Apocalipse 14, verso 7, que diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória. Veja, isso aqui é muito interessante, porque quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem que ir para o Antigo Testamento, logicamente. Sim. A gente vai para Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz assim, de tudo que você tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então você tem a ideia de temer a Deus e guardar os mandamentos. Mas eu gostaria de dizer que, na verdade, o que está por trás de Apocalipse 14, 7 não é o texto de Eclesiastes. O que está por trás de Apocalipse 14, 7 é o livro de Deuteronômio. Inclusive, Eclesiastes está retomando Deuteronômio. Porque é em Deuteronômio que nós vamos encontrar com frequência duas ideias associadas. A ideia de temer a Deus com a ideia de guardar os mandamentos. E a gente sabe que Deuteronômio é o livro da aliança. Por assim dizer, assim, os teólogos do Antigo Testamento consideram o Deuteronômio o livro que sela a aliança do Antigo Testamento. Porque é o livro da lei. É o livro da lei. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é dito repetidamente no livro de Deuteronômio. Inclusive, quando você vai para Deuteronômio, o livro diz que não se pode nem acrescentar nem tirar. O que parece, o Apocalipse faz um eco. Apocalipse faz a mesma coisa. Então, Apocalipse faz no Novo Testamento o que Deuteronômio faz no Antigo Testamento. Uau. É livro da aliança. E isso remete para algo muito importante, que é a questão dos mandamentos de Deus. É por isso que no capítulo 11, verso 19, nós temos uma referência à Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei. Então, a Arca da Aliança é mencionada aqui. E outro detalhe importante, quando João vê a Arca da Aliança, a primeira coisa que vem à mente dele é o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário e desenvolvia a obra de expiação. O que isso significa? Isso significa que o que nós vamos ler na sequência, tudo tem que ver com, por assim dizer, o dia tipológico da expiação, né? Ou o dia escatológico da expiação. E a expiação em Israel era feita com base na lei, não é? Inclusive, o Deuteronômio menciona, lá no capítulo 31, verso 26, se eu não estou enganado, menciona que o livro da lei foi colocado ali do lado da arca, o livro de Deuteronômio, mostrando que a expiação ela é feita com base no livro da aliança.
Ou seja, com base na lei. Quando nós chegamos aqui ao tempo do fim, nós encontramos essa informação, o que isso significa? Isso significa que o evangelho do tempo do fim envolve, número 1, o sacrifício expiatório de Cristo, número 2, profecia de Daniel, número 3, profecia de Apocalipse, número 4, restauração do santuário, número 5, a validade da lei para cristãos. Porque nós estamos aqui no tempo do fim. Ou seja, a lei está em vigor para cristãos. Nós temos a Arca da Aliança mencionada ali. Então, Apocalipse faz para o Novo Testamento o que Deuteronômio faz para o Antigo Testamento. Livro da Aliança no Antigo, livro da Aliança no Novo. Se nós temos no Novo Testamento um livro da Aliança, assim como no Antigo Testamento nós também temos um livro da Aliança, o que isso significa? Que a aliança de Deus, que é mostrada lá no Sinai, ela está em vigor para cristãos. Ela permanece para cristãos. Então isso é número 5. Associado a isso, aí vem outra coisa importante que foi esquecida ao longo dos séculos, que é a validade do sábado para cristãos. E nós temos 2 textos em Apocalipse que apontam para isso. Além do fato de que se a lei de Deus, o decálogo, está em vigor para cristãos, logicamente o sábado também está, porque o sábado está lá no coração da lei. E nós temos 2 textos muito importantes para entender isso. Um é o texto de Apocalipse 14, verso 7. Nós temos aqui em Apocalipse 14, verso 7, uma alusão a Êxodo 20, verso 11, ao 4º mandamento da lei de Deus. Temei a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Parece a repetição do 4º mandamento. Uma repetição do 4º mandamento. Inclusive, se a gente pegar, pastor Eliazar, a Bíblia grega da Sociedade Bíblica Internacional, a gente chama de UBS, já está na 5ª edição. Se você pegar a Bíblia grega, nesse texto aqui, você vai encontrar uma nota marginal lá apontando para Êxodo 20, verso 11. Ou seja, os editores do Novo Testamento grego... Não adventistas. Não, exatamente. Quando pegaram esse texto, logicamente rapidamente perceberam que o texto está fazendo alusão a Êxodo 20, verso 11. Agora, veja que coisa interessante. Essa não é a única alusão ao 4º mandamento em Apocalipse. Nós temos outra em 10, no capítulo 10, e o verso 6. Capítulo 10, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. É uma alusão ao 4º mandamento. Veja que coisa interessante. Quando o texto diz não haverá mais tempo, que está apontando para a chegada do juízo, né, porque as profecias de Daniel estão se cumprindo, alusão ao 4º mandamento. Quando você vai para o anúncio que o juízo chegou, alusão ao 4º mandamento novamente. Uau. Né? Então você tem esses 2 textos apontando para a validade do 4º mandamento para cristãos. Então, recapitulando, número 1, sacrifício expiatório de Cristo, profecias de Daniel, profecias de Apocalipse, restauração do santuário, validade da lei para cristãos, validade do sábado para cristãos, e aí o texto, Apocalipse, aponta para um sétimo elemento que está contido na mensagem do tempo do fim, Apocalipse 14, 14 a 20. Para encurtar, eu só gostaria de mencionar que aqui nós temos uma descrição da segunda vinda de Jesus. Eu vou ler somente o verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, e aí fala sobre uma colheita na terra. Está falando da segunda vinda. Isso aqui se parece muito, por exemplo, com algo que Jesus disse lá em João capítulo 4, quando ele está falando da colheita. Então, essa colheita, só para finalizar, isso aqui é muito interessante, ela é descrita logo depois das 3 mensagens angélicas. O que significa? Que a pregação das 3 mensagens angélicas amadurecem a terra para a grande colheita. E associado a isso, o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, 2 coisas amadurecem a terra para a colheita. A obra de Cristo no santuário celestial e a pregação das 3 mensagens angélicas na terra. Essas 2 coisas preparam a terra para a grande colheita. Né? E essa colheita... A volta de Jesus. A volta de Jesus. Jesus volta e nós temos uma colheita. A colheita dos justos e, logicamente, os ímpios, como nós já estudamos aqui em vídeos anteriores, eles são destruídos. Né? Então nós temos isso aí. Então, para resumir, nós temos essas 7 verdades. Para fechar, número 1, sacrifício expiatório de Cristo. Número 2, profecia de Daniel. Profecia de Apocalipse. Número 4, a restauração do santuário. Número 5, validade da lei para cristãos. Número 6, validade do sábado para cristãos.
E número 7, a segunda vinda de Jesus. E para fechar, só existe um povo na terra que proclama todas essas mensagens. Uau. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. Eu quero dizer que já estamos, assim, nos últimos minutos da história do planeta Terra. E breve, esse sétimo elemento vai tomar lugar. Jesus Cristo vai voltar. Mas aquele que faz parte do remanescente, aquele que entendeu a sua missão aqui na Terra, precisa, compreendendo isso daqui que foi apresentado dentro do livro de Apocalipse, não extraído de ideias pessoais, mas mostrando no texto, né? Lendo o texto, mostrou aqui para nós todos esses elementos e que de fato realmente somente um povo prega. Então isso aqui não é um exclusivismo salvífico, não é? Não é exclusivismo de salvação. Nós não acreditamos que só adventista vai para o céu. Mas a gente acredita que Deus tem um povo para pregar uma mensagem. E esta mensagem há de ser proclamada até a volta de Cristo por este povo. E todos são convidados a fazer parte. Não é? É claro, Deus tem seus filhos em todos os lugares. Mas Deus tem uma igreja na terra, uma igreja que proclama estas verdades, estas 7 verdades. Então, o evangelho eterno, para ser proclamado no tempo do fim, nós podemos dizer que tem esses 7 elementos. Esses 7 elementos. E, na verdade, se a gente vai ali para Apocalipse 14, 6, até o verso 12, a gente vai observar que tudo isso está ali. Eu usei outros textos de Apocalipse, por exemplo, quando o texto fala de adoração, adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Está apontando, a adoração está apontando para o sábado. Então veja, nós temos esses 7 elementos principais, mas daí nós temos desdobramentos e isso envolve várias outras verdades. Eu diria que essas são as 7 verdades elementares ali e que a partir dessas verdades nós encontramos outras verdades. Tudo isso está na tese do Dr. Adenilton, nosso pastor amigo, querido aqui, e você pode ler, pode fazer o download. Tenho certeza que o vídeo foi instrutivo, foi muito bom para você. Compartilhe com seus amigos. Eu espero que você tenha gostado. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.